Graça e paz novamente, irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Semana passada nós não tivemos, né, por contratempos aí das forças da natureza, né? Voltamos esta semana para falar sobre a providência. Esse capítulo número 5 da nossa confissão de fé, nós já sabemos que se a confissão de fé se divide em capítulos e sessões, né? Alguns falam parágrafos, não tem problema nenhum com isso. E esse capítulo 5 está dividido em 7 sessões. Nós vimos até agora as 2 primeiras, né? Eu pretendo correr aqui, para a gente ver a 3, 4 e a 5. Que vai falar sobre a providência de Deus, e aí na semana que vem, com a graça do Senhor, a gente encerra este capítulo, né? Só uma pequena introdução, a gente poder falar um pouco do que é a providência, né? A providência é como Deus executa os seus decretos. Nós já vimos no capítulo 3, como ele estruturou, como traçou um projeto para toda a história que ele estava construindo. Então nós estamos falando do governo de Deus sobre todas as coisas. Governo esse que não é desassociado de quem ele é. Então, se Deus é santo, o seu governo vai ser santo. Se Deus é justo, o seu governo vai ser justo, de acordo com os seus atributos, né? Um pequeno resumo aqui das sessões 1 e 2 é o seguinte, ó. Deus, ele criou, sustenta e exerce total controle sobre todas as coisas, mas não somente todas as coisas, aí aqui define um pouco mais, né? Todas as suas criaturas, as suas ações e os eventos no mundo. Para quê? Com qual propósito? Para manifestar a sua glória. E nós vimos na sessão 2, né, que a soberania de Deus não destrói a liberdade do homem e não nega a operação das causas secundárias. Nós vimos que Deus, ele não é o autor do pecado, por exemplo, do mal moral, como nós vimos lá em Isaías, agora eu não me recordo qual que é o texto, mas nós vimos lá que fala que Deus, ele criou o mal, né? Mas lá não está falando do mal moral, este mal que existe no mundo. Era o mal, né, julgar as nações, né, de acordo com os seus pecados. E aqui agora a gente chega na sessão de número 3, eu vou ler aqui. Ela diz o seguinte: na sua providência ordinária, Deus emprega meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio, né? Vamos abrir um texto desses aqui, Isaías capítulo 55. A gente vai abrir outros textos também, então fique aí com a sua Bíblia apostos, a gente poder ir abrindo alguns textos bíblicos. Isaías 55 é um texto maravilhoso. Versículos 10 e 11. Deixa eu achar aqui. Olha só. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então a gente vê que a chuva, a neve, elas têm o seu propósito, assim como nós. Todos nós temos um propósito, né? E a gente trabalha na nossa vida de acordo com este propósito. Essa sessão, ela vai nos mostrar como Deus governa o mundo, né? A Bíblia também diz que Deus governa o mundo na palma da sua mão, né? Então o mundo não é nada para Deus. E neste governo, né, ele trabalha por meio de coisas que nós podemos ver e entender, que são os meios que essa sessão da confissão fala. Porém, Deus, na sua infinitude, ele não é limitado por esses meios, né? Deus é soberano e livre para agir como quiser, seja usando, ignorando ou até indo contra esses meios. Então, essa sessão 3, nós vamos dividir elas em 4
4 partes. Ó. A primeira é mostrando que Deus normalmente emprega meios para poder cumprir os seus propósitos. Ele usa vários meios para efetuar a sua vontade soberana, como nós já vimos aí. Né? A chuva e a neve descem e não voltam, não para de chover ou não para de nevar, enquanto não cumprir o seu propósito. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de ordem. E Ele criou um mundo ordenado. Estabeleceu leis na natureza. Chove sobre todos, faz sol sobre todos. E é através desses meios que Ele governa a criação e a história humana, sustentando todas as coisas pela palavra, pelo poder da sua palavra, como Ele fez em Gênesis, né? E direcionando os eventos da nossa vida segundo a sua sabedoria, né? Então Ele vai usar coisas comuns do dia a dia, né? Talvez você foi abençoado aí nesse dia, no dia de hoje, com alguma coisa, né, comum para você, né? Um presente, né, um elogio, seja aquele pãozinho quente, alguém pode ter te dado, né? Coisas comuns do dia a dia. É isso que Deus usa para poder cumprir os seus planos, né? Você comeu hoje, não comeu? Né? É Deus provendo alimento e sustento. Você trabalhou, digno é o trabalhador do quê? Do seu salário. O seu salário serve para prover para ele mesmo. Você foi abençoado hoje através dos processos naturais, né? Fez um calorzinho, depois o tempo fechou, né, para abafar um pouco, depois voltou a abrir, até fiquei com medo de chover, igual choveu na última terça-feira, né? Deus cuidando das coisas, né? Esses meios, né, pode ser usado também a pregação da palavra, olha só, para salvar os pecadores. De onde que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, é o que o texto nos diz, né? Então Deus usa a sua palavra, é um meio de graça. A palavra é um meio de graça, né? Então Ele vai usando coisas comuns dos nossos dias para cumprir os seus planos. Porém, a segunda parte da confissão diz que Deus ele pode operar, Ele pode trabalhar sem usar esses meios. Como que isso acontece? Alguma coisa pode limitar Deus? Muitas vezes nós colocamos Deus, nós colocamos o Espírito Santo, né, dentro de uma caixinha. Ou não sai dali, não sai daqui, não faça isso. Como se fosse a gente mandando nele, né? Só que na providência ordinária de Deus, Ele pode, às vezes, trabalha sem o uso dos meios. Em várias ocasiões na Bíblia, nós podemos ver isso. Deus intervindo, né? Me diz uma ocasião na Bíblia em que Deus interviu de forma sobrenatural, sem os meios comuns, ordinários. Oi? Na batalha de Josué? Sim. Abriu o mar vermelho, aqui também, né? Coisas comuns, onde Ele demonstrou o seu poder, né? O que é que Jesus fez com a tempestade? Acalmou, né? A tempestade era o quê? Era uma lei natural. Ele foi lá, pegou a tempestade como se não fosse nada. Então Deus ele não está restrito aos meios, né? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se debruça dentro da fé reformada, né? E muitas vezes a gente vê lá alguns pastores, teólogos falando, né, do cessacionismo, né? Ou seja, Deus ele não faz mais nada, cessou. Serviu lá para os tempos apostólicos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Hoje não, né? Deus não está preso a essas coisas. Mas também não é de qualquer forma que as coisas funcionam, né? Deus ele pode operar sem os meios, mas essa operação ela está limitada à palavra. Ele nunca vai fazer algo que vai ferir a palavra de Deus, né? Ele não está restrito aos meios, só que ele não trabalha de qualquer forma, de forma desorganizada, de forma bagunçada,
né? Ele pode manifestar o seu poder de maneira extraordinária, realizando o quê? Milagres. Milagres que transcendem as expectativas humanas, que desafiam os processos naturais estabelecidos. O que é milagre? Fala aí para mim, o que é milagre? Algo sobrenatural, né? Mas não pode ser natural? Pode ser natural. Pode ser natural, né? Por exemplo, dá 2 exemplos aqui, né? Os irmãos ficaram sabendo que no ano passado eu tive um diagnóstico, né? Infertilidade. Não poderia ter filho. Nós não sabemos se isso é algo que veio depois do nascimento de Daniel ou antes do Daniel já tinha isso, né? Eu não sei falar, né? Nós colocamos aqui em oração, em uma semana de oração, né? Começamos a tomar um remédio, durou um mês se tomar remédio. Falamos lá, deixa Deus agir, né? Isso foi em abril, março para abril, né? Em junho nós descobrimos que a Carol estava grávida. Foi um milagre? Foi um milagre. Isso é o quê? Um milagre sobrenatural, que vai além da nossa expectativa humana. Mas teve um dia que eu estava precisando de um dinheiro. Eu não sabia como conseguir esse dinheiro. Até que foi lá, né, um pastor me chamou para pregar. Né, eu preguei, né, sem expectativa de nada. Né. Chegou no final, eu recebi uma oferta, era o dinheiro que eu precisava. Isso foi o quê? Um meio ordinário. Mas não deixou de ser um milagre. Existem milagres que são sobrenaturais, existem milagres que são, né, ordinários, de maneira ordinária. O que milagre é, seja ordinário, seja sobrenatural, é uma intervenção divina. Servindo o quê? Como sinal da soberania de Deus e da sua ação redentora na história. Então, o milagre não é para ficar lá, né, como acontece nos dias de hoje, né, fica comemorando lá que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, não sei o quê, não. Né. É algo que vai manifestar a glória de Deus, seja nas coisas grandiosas, seja nas coisas pequenas. Né. Não são meros eventos inexplicáveis, mas atos específicos que revelam a glória de Deus, confirmam a sua palavra e fortalecem a fé do seu povo. Então pode ser algo grandioso, como pode não ser algo grandioso. Pode ser algo como o nascimento de um filho, de um ventre de alguém que era estéril, né? Ou pode ser o varão ali botou o carro para vender, né? E com menos de um mês vendeu o carro. Algo, né, que tem certeza que fortaleceu a fé dele. Não, botei ali um negócio, Deus, né, supriu as minhas expectativas. Talvez eu esperava ali, né, uns 5 meses, 6 meses. Foi no preço bom. Algo que fortalece a nossa fé. Então, as pessoas costumam falar que a fé presbiteriana, né, a confissão de fé de Westminster, ela é cessacionista. Não é. Depende da nossa ótica do que é ver milagre. Porque muitas vezes a gente pega a perspectiva de milagre é o quê? É uma perna que falta 3 centímetros, ela vai lá e cresce 3 centímetros. É algo que acontece lá de um cadeirante que volta a andar, de um cego que volta a enxergar. A gente só espera milagre nessa perspectiva. Mas os milagres podem acontecer nas coisas simples da vida. E muitas vezes a gente pode não enxergar como um milagre. Né? Só que agora Deus ele pode operar sobre os meios. Como é que isso funciona? Deus ele pode ir além dos meios, fazendo coisas maiores do que eles normalmente permitem. Ele pega algo simples e usa esse algo simples para resultados extraordinários, mostrando que o seu poder supera tudo. Vamos dizer lá dos improváveis.
Às vezes uma pessoa que na cabeça humana, ela é uma improvável. Uma situação que é improvável de acontecer. Deus vai lá e faz acontecer. Ele agiu sobre os meios. Pega, por exemplo, vamos abrir lá, 1 Reis, capítulo 17. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A gente for ver aqui no comecinho do versículo 8, aqui, o que essa viúva tinha? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Para alimentar quem? A casa dela, né, para alimentar o profeta, né? E tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então, qual que era a expectativa? É de que não ia dar. Deus foi lá, falou através do profeta Elias, multiplicou, não somente para aquela refeição, mas por meses. Ou seja, Deus trabalhou acima dos meios naturais que poderia fazer. Romanos capítulo 4, versículos 19 a 20. Olha aqui. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Tanto aqui, Abraão quanto Sara eram já idosos. Sara já tinha perdido a sua capacidade de ter filhos. Tanto que quando foi prometido, o que ela fez? Riu. Caçoou da promessa. Abraão não. Abraão creu. Creu. E aconteceu. Quem foi que nasceu? Isaac. Né? Então Deus, ele pode modificar o curso natural dos eventos sem anulá-los completamente, porque Ele conduz todas as coisas segundo os seus propósitos. Ele intervém de maneira especial para realizar a sua vontade, garantindo que nada ocorra fora do seu plano perfeito. Isso é operar acima dos meios. Só que Deus também, ele pode operar contra os meios. Como que isso funciona? Deus, ele pode agir de forma contrária aos processos naturais esperados, desafiando as leis que foram estabelecidas por Ele mesmo, porque Ele é, em sua sabedoria perfeita, Ele é, né, o seu poder é infinito. Então, Ele pode mudar as regras da natureza, como fez com a tempestade lá. Ou Ele pode frustrar os planos humanos para cumprir a sua vontade. Tudo conforme o seu desejo soberano. O negócio é que a gente não sabe qual que é a vontade dele. É o que a gente tem que descobrir. Mas enquanto isso, ele vai trabalhando também contra os meios. Vamos ver um texto bíblico aqui, por exemplo. Êxodo capítulo 14. Olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Pensa no negócio sobrenatural. Não tinha como passar. Não tinha como fugir de Faraó. O que Deus fez lá? Moisés, vai lá
estende a sua mão sobre o mar, e o mar se dividiu, e eles passaram. Logo que passou o último israelita ali, que vinha Faraó e a sua turma atrás, fecha o mar. Fechou o mar sobre todos eles, sobre Faraó e os seus cavaleiros. E eles morreram. É um desafio às leis naturais. Outro exemplo bíblico nós já conhecemos muito bem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha ardente. É uma fornalha que tinha sido acesa de uma forma que nunca tinha sido acesa. O que aconteceu? Eles não queimaram, porque Deus agiu contra o calor do fogo. Não aconteceu nada, nem cheiro de fumaça sobre a vida deles. Deus cuidando ali. Né? Se a gente for jogado no fogo, o que é o natural? A gente queimar, pegar fogo, né, ter a queimadura de um primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até morrer queimado. Não aconteceu nada com eles. Deus agiu contra os meios. O que a gente tem que entender quando a gente vê algo assim, Deus agindo com os meios, sobre os meios, através dos meios, contra os meios? É que nós devemos confiar nele. Que ele é capaz de agir em qualquer situação da nossa vida, independentemente da circunstância. Se o natural diz algo, né, nós podemos colocar na mão de Deus, porque ele pode, na sua vontade, querer outra coisa. E se ele não quiser outra coisa, né, mesmo assim confiar na sua soberania eterna, como nós cantamos aqui. Então a providência de Deus, ela governa todas as coisas, seja usando meios ordinários, nós temos que confiar nesses meios ordinários, né, ou seja agindo sem eles, nós não podemos limitar o poder de Deus, seja agindo sobre eles, nós temos que esperar grandes coisas de Deus no comum, né? Ou contra eles, crendo na soberania de Deus em todas as situações. Né? Então fica bem claro aí o que a seção número 3, ela quer mostrar para nós. E aí nós entramos na seção número 4. Essa é de texto aqui, é a maior seção do capítulo 5. Deixa eu beber uma água aqui para poder dar uma lubrificada. Está tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? E aí, Conceição? Está entendendo? Olá, hein? Então vamos lá. A seção número 4, ela diz o seguinte: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula e governa em múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Vamos abrir só um texto aqui, Isaías capítulo 10, versículo 12. Se alguém achar primeiro que eu aí, pode até fazer o favor. Isaías capítulo 10, versículo 12. Então, qual que é a situação do povo? Povo arrogante de coração, transgressor, né, em muitos pecados, né? Deus, ele pode acabar com tudo isso, né, sem ser o autor do mal. Ele pode fazer aquele mal a este povo, que não é aqui um mal moral, é a justiça de Deus, né, sem ser autor do pecado. Né. O que os membros da Assembleia de Westminster, eles enaltecem aqui? A onipotência,
de Deus, tem todo o poder, a sabedoria inescrutável e a sua bondade infinita. Então Deus ele pode fazer algo mal contra a nação, mesmo assim ele não perder nenhum centímetro, nenhum por cento, né, da sua bondade, porque a bondade dele é infinita. E a discussão aqui nessa sessão 4 vai muito além. Vai falar sobre predestinação, vai falar sobre providência, sobre pecado, sobre salvação, sobre perdição. Essa é a preocupação deles aqui, nessa sessão, né? Como ponto principal, é provar e depois explicar que Deus manifesta ou demonstra o seu poder, sabedoria e bondade na sua providência. É a forma dele governar todas as coisas. O seu poder e a sua sabedoria são demonstrados ao ordenar todas as coisas. Isso inclui o pecado. Então, muitas pessoas acham que o pecado pegou Deus ali de surpresa. Não, eu estava esperando que fosse acontecer. Porque ele já tinha um plano para se cumprir. Já tinha um propósito com aquilo que iria acontecer lá na primeira queda. Então, por exemplo, aqui, texto bíblico, Gênesis 50, versículo 20. Alguém abre para nós aí, por favor. Um texto bastante conhecido. Então, se a gente for pegar aqui, desde o capítulo 37 ou 38, se não me engano. 39, quando José foi levado ao Egito, né, nós vamos ver tudo que acontece de mal, o que acontece de bem na vida de José, né, principalmente com a venda dos irmãos dele como escravo. Deus usou toda essa história para conservar ali muita gente em vida, para salvar muitas vidas. O próprio José reconhecendo isso. Não temais, porque os irmãos temeram a José, que José fosse fazer alguma coisa contra eles, porque José, né, foi vendido como escravo. Né? Não temais, não vou fazer nada contra vocês, porque Deus usou o mal que vocês fizeram contra mim, transformou este mal em bem. Né? Atos 2, versículo 23, né? Nós vamos ver ali na pregação de Pedro. E Pedro, pregando ali para uma grande multidão, 2:23, olha só. Sendo este entregue, este quem? Cristo, Jesus, o Nazareno, que ele fala no versículo 22. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Colocando a culpa em quem? Na criatura. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Como a gente não sabe da história, né, como eles não sabiam da história, eles não sabiam que por trás de tudo, Deus estava cumprindo o seu plano. Embora aqueles homens crucificassem a Cristo. Né. A gente vê que Deus ele usa até mesmo o mal para cumprir os seus propósitos redentores e manifestar a sua glória. O exemplo claro e clássico é a vida de Jó. Jó não era um homem bom? Jó era um homem bom. Né? Jó era um homem que oferecia a Deus serviços religiosos. Deus foi lá e permitiu que Satanás tocasse em tudo na vida de Jó, menos na sua vida. Né? Vem lá, o povo fala que Jó, né, é um homem muito paciente, que Jó não murmurou contra Deus. Murmurou sim. Jó muitas vezes murmurou contra Deus. Não a ponto de pecar de forma clara contra Deus, mas ele reclamou. Maldito seja o dia do meu nascimento. Murmurou ali. Só que no final de tudo ele entendeu todas as coisas. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora eu posso conhecer ele. Agora os meus olhos te veem. Deus foi lá e restituiu, né, tudo na vida de Jó. Né? Nós devemos confiar na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Né? A gente
começa a reclamar lá, Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Para que isso está acontecendo comigo? Eu estava assim, estava tudo tão bem na minha vida, de repente, né? Calvino ele vai dizer lá, ó, Deus não apenas permite o pecado, mas o ordena de maneira santa, sem ser o autor ou cúmplice da maldade. É Deus usando todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. A gente vê na primeira queda, que é a queda de Adão e Eva, né? Depois da queda, em todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Não há nada em nós que seja algo bom. É por isso que essa ideia, nós vamos ver mais isso no capítulo 9. Mas a ideia de livre-arbítrio não existe. Porque arbítrio é ir contra a sua vontade. Deus fazer o mal, só Deus fazer o mal, né, permitir que o mal aconteça na nossa vida, o texto lá diz, não quebra o arbítrio dele. Porque se arbítrio é ir contra a vontade, né, Deus não pode ir contra a sua bondade. Deus não pode agir contra a sua bondade. Arbítrio é ir contra a nossa vontade. Arbítrio tem relação com Deus, com salvação. O homem não salva a si mesmo. O homem não tem este poder de escolha. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. É a nossa realidade. Por isso que a questão do arbítrio, ela não existe dentro daquilo que nós cremos, olhando para a Bíblia. Olhando para a palavra de Deus. Agora, nós fazemos muitas escolhas, né? E são escolhas que estão dentro do plano de Deus. Mas arbítrio já é outra coisa. Aqui, ó. A primeira queda, depois da queda, em todos os outros pecados dos anjos. A gente vê essa anjo como algo, né, bonzinho, né, ali, angelical, aquele negócio das asazinhas, né? Mas anjos são seres pecadores como nós. A providência divina, ela não apenas sustenta o mundo e governa os eventos, mas inclui a queda de Adão, todos os outros pecados pós-queda, né? Deus permitiu a queda de Adão, a rebelião de Satanás, até mesmo os usa para o cumprimento dos seus desígnios eternos. Deus usa, por exemplo, a queda de Adão para que a gente não faça a mesma coisa. Adão e Eva ali, eles quiseram ser como Deus. A gente tem que tomar cuidado para não ser também como Deus. Eles agiram baseado no seu orgulho. Nós temos que tomar cuidado para não agir baseado na história deles de forma orgulhosa. É Deus usando algo mal para o nosso bem. Deus permitiu, por exemplo, que Adão pecasse, mas decretou desde a eternidade que Cristo seria o segundo Adão. E se nós formos olhar aqui, não vamos abrir não, olhar nesse capítulo 5, nós vamos ver o contraste do primeiro Adão com o segundo Adão. Tudo aquilo que o primeiro Adão fez, o segundo Adão fez o contrário. Deus permitiu que Satanás caísse, mas usa até mesmo as obras malignas dele para manifestar a sua justiça e a sua glória. Está vendo lá o teu servo Jó? Eu duvido se você tocar nele, se o Senhor tocar nele, se ele não vai pecar contra o Senhor. Satanás colocando a bondade de Deus à prova. No final, não conseguiu. Agora, como a gente pode responder essa pergunta aí? Deus se associa com o pecado ao dar sua mera permissão e estabelecer um mundo capaz de pecar? Sim ou não? Caleb está dormindo. Né? Deus se associa com o pecado, né, porque Ele deu permissão para que o pecado, né, estivesse presente na nossa terra? Né? É lógico que não. Né? Deus, Ele permite o pecado, mas é o tipo de pecado que a confissão aqui diz que sábia e poderosamente o limita. Até o pecado limita. Nós vamos ver, se não me engano, aqui na seção 5, né, que o pecado, ele tem início e tem fim na nossa vida. E até para fazer várias coisas,
para nós, para nos humilhar, para fazer com que a gente dependa mais de Deus, para nos encorajar na fé. Pecado serve para isso também. E ele tem tempo de início e tem tempo de fim. O pecado é limitado, nenhum pecado dura eternamente. Olha só, Deus decide até que ponto o pecado irá reinar e até que ponto ele será restringido no mundo dele e na vida de todo homem, mulher e criança. Nem as crianças escapam. De todo homem, mulher e criança. Então o pecado ele tem um limite na nossa vida. Só que nós não sabemos. A gente não sabe disso. A gente tem que viver. E muitas vezes a gente entende, aquela época lá eu estava vivendo uma vida de pecado e Deus estava ali fazendo isso, fazendo aquilo, me mostrando que mesmo meu pecado, Ele era Deus. Fortalecer a fé, encorajar na fé. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, mas estabeleceu limites, só não toca na vida dele. Pode fazer, o que quiser nas suas ações, só não toca na vida dele, é um limite. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai ver que a gente vai entrando ali no lamaçal, que não vai ter como a gente sair por conta própria, pega lá no nosso colarinho lá, ó, vem cá, por aí não. É outro caminho que eu tenho para você. É outro propósito que eu tenho para você. Pega ali durante as pragas, Moisés e Arão iam lá, deixa meu povo ir, adorar a Deus. O que Deus ia lá e fazia? Endurecia o coração de Faraó. E a gente descobre depois, lá em Êxodo capítulo 9, que ele fazia isso para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. Não era Faraó que estava no controle do negócio, era Deus. Então, esses pecados são ordenados e governados por Deus em uma múltipla dispensação. O pecado ele serve a vários propósitos. E Deus faz isso de acordo com os seus próprios e santos desígnios. Deus ele governa todas as coisas, até mesmo o pecado. Até mesmo o pecado tem um limite. O propósito dele é o quê? Nos salvar. Quando nós pecamos, quando sofremos, mas também nos castigar quando nos desviamos. Pega lá a nação de Israel. Era uma promessa, vocês estão andando em pecados, em rebelião contra Deus. Vocês vão ser escravizados. E foram. Passaram lá 70 anos escravizados na Babilônia. Voltaram. Deus usou um ímpio, um governante ímpio, para trazer eles de volta. E aí entenderam por que eles estavam lá. Senhor. Não. Ele usa o pecado para encorajar, a nos encorajar a depender mais dele, para nos humilhar, para fortalecer a nossa fé. Então, o pecado é como se fosse um meio. Não, ele tá usando, porque o pecado ele tem um limite. Você pode ir até ali. Você pode fazer com ele até isso aqui, como foi no caso de Satanás. Mas sem deixar de ser um cúmplice. O cúmplice é o quê? É alguém que está junto de uma pessoa que fez um mal. Então, nesse sentido, Deus ele permite, mas o responsável, que diz o responsável é a criatura, não é ele. Não é ele. Porque se a gente botar a culpa nele, ele vai perder os seus atributos. Ele limita o pecado, ele governa. Permissão. Todo pecado acontece pela permissão de Deus. Desde o primeiro até o último que nós não sabemos. Eu usei essa expressão, não lembro. Foi? Aqui, ó.
Mesmo assim, a providência nos mostra que a verdadeira pecaminosidade das pessoas e situações procede tão somente da criatura, nunca do Criador, mesmo pela permissão dele. Então, esse é um fato que a Escritura afirma com absoluta precisão e clareza. De alguma forma, Deus permite o pecado e governa o pecado, dentro da sua santidade e dentro da sua justiça. Né? Ele não era, não é e não será o autor do pecado, mesmo assim. Né? Ele não aprovou, não aprova e nunca aprovará o pecado, mas ele permite o pecado por causa do seu plano do seu propósito, que nós não sabemos qual é, só ele que sabe. Romanos capítulo 1. Permitiu, e agora vocês vivem do jeito que vocês querem viver. Né? Deus decreta, governa todos os eventos. Né? Mas a responsabilidade pertence à criatura. É aquela, né, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É claramente isso aqui. Né? A gente vive a nossa vida, né, mas nada que acontece de ruim na nossa vida, de pecado na nossa vida, é culpa de Deus, é responsabilidade nossa. Martin Lloyd Jones, ele escreve o seguinte: a soberania de Deus e a responsabilidade humana não são contraditórias, mas parte do mistério da providência divina. E aí, para encerrar, a providência de Deus governa todas as coisas, incluindo o pecado, sem comprometer sua santidade ou justiça. Deus usa o mal para o bem, limita o pecado e responsabiliza moralmente o pecador. Responsabiliza a gente, a culpa é nossa, não é culpa de Deus. A gente costuma colocar a culpa em Deus, mas é culpa nossa. E esse conhecimento nos leva a confiar na soberania de Deus e a descansar em sua justiça e na sua bondade. Né? A gente entra na sessão 5, semana que vem a gente encerra as 5, 6 e a 7. Né? Há alguma dúvida, alguma pergunta, contribuição? Pode ficar à vontade. Tranquilo, Andrezão? Então tá bom. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, porque cremos que estamos nas tuas mãos. Né? Mesmo as coisas de ruim que acontecem conosco, né? Elas têm um propósito, que nós não sabemos qual, mas o Senhor sabe qual. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha a nos abençoar, que o Senhor venha a cuidar de nós, que o Senhor venha tratar o nosso coração, para a gente venha entender este propósito. Em nome de Cristo, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais confiar mais no Senhor, Pai, que é o Rei eterno, imortal, invisível, mas também real, que tem cuidado de nós a cada dia. Em nome de Cristo. Amém.